Boa tarde. Hoje viemos falar com Luísa Azancote, que é conselheira astrológica da Associação Portuguesa de Astrologia, ASPAS, e também é diretora editorial do jornal astrológico 4 Estações. Vamos conhecer melhor o trabalho de Luísa Azancote, nomeadamente no que ao 4 Estações diz respeito, e falar deste trimestre fantástico que se avizinha. Olá, boa tarde, Luísa, como está? Boa tarde, Daniela. Boa tarde. É sempre um prazer vê-la. Obrigada, desde a última entrevista. Exatamente, já passaram uns mesitos. Exato, e sei que há novidades, Luísa, não é? Novidades, então. O simpósio aproxima-se. Sim. A passos muito velozes. Sim. E agora, no princípio deste mês de janeiro, com alguns dias de atraso, porque, enfim, o Natal e tudo isso atrasou os dias de atraso, nós publicámos o número 11 do jornal 4 Estações, que é o jornal da ASPAS, de que eu tenho o maior orgulho em ser diretora editorial e, portanto, tenho alguma palavra na escolha dos artigos, claro. etc. Digo desde já que o layout não é meu. Sim. Portanto, é de uma colaboradora... De uma colaboradora, exato, especialista web design. em web design, e, portanto, eu também mando está de parabéns, o que também está de parabéns. Exato. E eu mando os artigos como estão a preto e branco e ela faz a sua... Sim. O seu golpe de maravilha no meu trabalho. Acaba por brincar aqui um bocado com o 4 e com o símbolo de Quiron, não é verdade? Não, que símbolo de Júpiter. Júpiter. Enganei. Júpiter. E o que ela brinca um pouco é com as cores. Por exemplo, aqui, isto era o número do outono, sim, e vocês podem ver as cores quentes sim, do outono. Sim, e sim, de inverno, temos inverno, aqui umas exato, cores mais frias. Sim. Portanto, ela dá-lhe logo um jogo artística, cromático. Luísa, já nos falou há meses atrás sobre o 4 Estações, que tivemos o prazer enorme de conhecer. Foi até numa entrevista também com a presidente da ASPAS, portanto, Isabel Guimarães. Luísa, eu queria que, para quem não acompanhou esse trabalho, eu queria que nos fizesse uma apresentação sucinta com os high points principais portanto, da edição, do estatuto editorial e também dos conteúdos. O que é que nos pode dizer sobre 4 Estações? A ideia, a Isabel é uma pessoa, Isabel Guimarães, presidente da ASPAS, sim, é uma pessoa cheia de vitalidade e cheia de ideias. Conforme reparámos. E repararam, não era? E, portanto, logo que fundou a ASPAS, a Associação Portuguesa de Astrologia, disse: precisamos de ter uma publicação. E fez bem. E tal e qual como a maioria de outras grandes associações por todo o mundo. Eu posso-lhes mostrar, por exemplo, aqui o jornal da Associação Inglesa, da Associação da Grã-Bretanha, que também tem um jornal, The Astrological Journal. Uma americana que é a ISAR também publica o seu jornal, a NCGR também, portanto. Isso foi logo a ideia dela. Vamos publicar um jornal, mas como isto é uma associação, escrito pelos membros para os membros. E não só, também, não é? Imediatamente houve uma aceitação, não é nada só para os membros, é para toda a gente. Pois é, porque eu não sou membro e não tenho a pretensão de ser astrólogo, pelo menos por enquanto, e adoro, portanto, a linha editorial fantástica. É para leigos também. Exatamente. Portanto, exato, rapidamente mantivemos o para membros. De vez em quando temos um artista convidado, um astrólogo convidado, sim, que normalmente é um estrangeiro que eu possa traduzir ou qualquer coisa que não seja aqui do nosso núcleo. Sim. E depois os nossos membros colaboram com as suas ideias, com os seus jornais, com os seus artigos inéditos, que não tenham sido publicados nas suas redes sociais, para trazerem qualquer coisa de novo, porque um dos problemas é haver muita informação na net. O que nós queríamos distinguir era poder publicar artigos maiores, que têm princípio, meio e fim. Estrutura. E não são só uma informação. Assim, passa. Conhecimento estruturado e fundamentado cientificamente, conforme disse Isabel Guimarães também. Exatamente. E a Luísa na entrevista. Portanto, eu voluntariei-me para ajudar a Isabel, porque isto era uma coisa que não poderia ser feito só por ela. Desafio. E pronto, temos estruturado, depois veio a ideia, achámos que o nosso limite eram de facto 4 revistas por ano, de onde o número 4 estações, cada número da estação, e decidimos fazer um número temático e 3 números gerais. O número temático é do verão. O primeiro foi sobre o cinema, o outro foi sobre o amor, e posso dizer que este verão será sobre a música.
Os outros são números gerais. Claro. Pronto. E portanto... Portanto, tem artigos de interesse geral. Nas rúbricas, como por exemplo a rúbrica Arquétipos Vivos, fazemos os arquétipos dos signos desse trimestre. Exatamente. E sei que Aquário está de parabéns, não é? Portanto, o Sol entrou agora em Aquário, é assim que se diz? É bom, se quiserem ainda ser mais precisa, diz Diga. o ingresso. O ingresso, portanto... Do Sol em Aquário. Portanto, um abraço a todos os aquarianos que nos estão a assistir. E a quem nos está a filmar neste caso. Exatamente. Ingresso em Exato. Aquário. E, Sol portanto, em Aquário. falando um pouco de Aquário, aproveitando a deixa, portanto, todos os aquarianos são tendencialmente futuristas e tecnológicos ou isto é um bocado um mito? O que é que lhe parece? Não é um mito, mas nem todos mostram essa faceta. O Aquário tem muitas facetas. O Aquário é um signo que eu conheço muito bem, porque o meu marido é Aquário. A minha filha tem ascendente Aquário. É um karma que tem com Eu conheço muito bem, dá-se muito bem comigo, que é Gêmeos, é um signo de ar. Muita gente pensa que é signo de água por causa do... Gêmeos é água? Não, é ar. Aquário. Não, é tudo ar. Sim, Mas sim, muita sim. gente acha que Aquário, Que é água. que é água, Por causa para já da associação. Aquário. E depois tem Exato. como símbolo Sim. uma pessoa com um jarro a deitar água. Pronto, acham que é água, mas não é. Esse jarro é a canalização do saber do céu, cá para baixo. Mas Está associado ao conhecimento, não é? está a conhecer a novas perspectivas. Porque o jarro de água é uma coisa muito engraçada, que as pessoas se lembram, mas a pessoa está a olhar de cima para baixo. Quer dizer que está a ver noutra perspectiva. Exato. E isso é a parte muito importante do Aquário. É libertação e novas perspectivas. E aí a tecnologia entra nessas novas perspectivas. O novo, futurista, novas soluções. Quer dizer, há aquários fantásticos no mundo. Para mim, no mundo do cinema, agora para falar Sim. para mim, no mundo do cinema, o aquariano mais extraordinário é aquele professor louco daqueles filmes Back to the Future. Sim. Que não tinha qualquer espécie. Tinha a nave, não é? Que O povo que transformava o carro e não sei. Pronto. Um outro aquariano. Come on, Michael! Aquela coisa. Mas que tinha a visão do futuro. Era Brown, professor Brown. Talvez, professor Brown. Mas tinha a visão da tecnologia, eu quero ir para o futuro, isto aqui não me chega, eu quero libertação, porque vou mais à frente. Sim. Outro aquariano extraordinário, não tinha nada a ver com tecnologia, porque escrevia sobre coisas tecnológicas. O Júlio Verne. Também era aquariano. Também era aquariano. Pois, E portanto tem essa faceta. Reflexão sobre o futuro. Já o Cristiano Ronaldo não tem nada a ver com... Engraçado o Cristiano Ronaldo, portanto agora após a sua terceira bola de ouro. Nem Mourinho, não tem nada a ver com tecnologia nem com futurismo. Pronto, mas tem outras características mas que também tem são... a questão da força mental, não é? Tem a questão da força mental e porque apesar de tudo o Aquário, apesar de querer os aquarianos quererem mudar o mundo, não querem mudar nada neles próprios. E por isso é um signo fixo, o que lhes dá uma enorme persistência. E provavelmente querendo ser simplista, isto não é de maneira nenhuma uma análise da carta do... Pois depende do contexto, do dos contexto, planetas, claro. Mas a forma como o Cristiano Ronaldo treina é uma forma muito, desde pequeno, metódica, persistente. Racional. E persistente. E Contra as dificuldades. Muita força mental. Muita força mental. Depois ela, mesmo tendo, acho que é o ascendente em Carneiro, se não me engano, creio que sim. Eu agora não posso dizer, não tenho aqui a carta dele. Não, mas acho que sim. Pelas pesquisas que fizemos em tempos, acho que tem o ascendente em Carneiro. Por isso é que aquela vitória é aquela coisa muito tribal, aquela coisa muito... Eles são todos um bocadinho tribais. Eles são um grupo. Pronto, claro, está bom, mas de qualquer forma... Pronto. Não, isto é para responder à sua pergunta, que nem todos têm essa vertente tecnológica. Mas se nós pensarmos em grandes aquários, a gente encontra lá... características em comum, não é? Características em comum. Exato. Eu sei que também há uma fotógrafa que é mencionada no 4 Estações desta edição, que também é aquariana, verdade? É um fotógrafo. É um fotógrafo, peço desculpa, exato. Que é o Sebastião Salgado. Ok. E então, o Sebastião Salgado é um grande fotógrafo brasileiro. Sim. Então, temos aqui uma delineação feita pela Ana Gonzalez, não sei se consegue apanhar, que é uma brasileira, astróloga, muito culta, e que tinha feito
que me tinha falado e perguntado se nós estaríamos interessados em publicar o Sebastião Salgado, que tem, desde sempre, escolhido temas de grande relevância social. Porque há um lado do Aquário que é humanitário, que se interessa pelos grandes problemas sociais. Sim. E, portanto, encaixava aqui que era uma maravilha. Claro, claro. Pronto. No mês do Aquário. Portanto, só são boas notícias. Portanto, e em relação, portanto, temos a questão, como estava a dizer, dos tais perfis, há uma parte de perfis astrológicos de personalidades. Exatamente. Não é? Isso foi uma ideia que eu Sim. tive. É gira. Como é que surgiu? Surgiu porque eu acho que os signos, reduzir as pessoas ao signo é pouco. É redutor. É pouco. Mas reduzir ao arquétipo, mostrar quais são as suas diferentes facetas, é muito mais engraçado. E eu desafiei um estudante que agora acabou o seu curso com a Isabel Guimarães, o Ivo Miguel Silva, que escreve bem e que sabe fazer, que sabe procurar coisas na net como deve ser, e eu desafiei-o para fazer esta coluna dos arquétipos vivos durante um ano. Portanto, escolhíamos, a maior parte das vezes dele sozinho, às vezes perguntava-me o que é que eu achava, escolhia uma pessoa muito característica. Sim. Começámos com o Carneiro e com a Lady Gaga. Conforme explicou na entrevista, sim, lembro. E acabámos agora com o Kurt Cobain, exato, que se tornou uma lenda, um mito, e que se suicidou, toda a gente sabe, e que é peixe. Exato. E nesta revista, cada um, publicámos três pessoas. E três não. Na área da política. Três também, não, porque achámos que o Aquário, que gosta tanto de ser diferente, merecia duas. De maneira que aqui publicámos o retrato da Oprah Winfrey e da Ellen DeGeneres, as duas aquarianas, as duas apresentadoras de televisão. Exato. Sim, ficou bem essa. Porque, exatamente, Aquário a gente sabe que é pouco conformista. Exato, pronto. E depois, para sair do mundo televisivo e do espetáculo, Capricórnio, escolhemos a presidente do FMI, que é Christine Lagarde, uma mulher toda. Mas está muito engraçada a análise. Eu peço desculpa, não devia tomar partido, de facto, mas quero deixar essa nota que é engraçado o tratamento que se faz de cada um dos aspectos da personalidade em causa, porque se for quem conheça a vida mediática, o que fazem, neste caso a Christine Lagarde, o que faz em termos de FMI, todo o seu percurso na economia, toda a sua formação, é engraçado ver até que ponto esses aspectos batem com o seu Sol em Capricórnio. Não é? Nós aqui concentramos... Muito engraçado, vale a pena ver. Nós aqui concentramos, o Ivo concentrou-se e muitíssimo bem, concentrou-se só, não publicamos a carta, portanto concentramos só no arquétipo do signo solar. Mas bate o mais possível. Nós conhecemos a partir dos telejornais, programas informativos. Mesmo o aspecto dela, tem um aspecto austero, Capricórnio é austero, quer dizer, não, também foram escolhidos a dedo, não é? Pronto, está bem. Mas pronto, isto foi um ano em que fizemos todos os arquétipos com personalidades e de facto teve bastante aceitação e as pessoas aprendem, que também é um objetivo. Claro. Por isso é que nós pusemos a negrito as palavras-chave para entender o signo. Se ler isto tudo, começa a haver currículo, responsável, determinada, sucesso, tempo, utilitário, austeridade, pessimista, responsabilidade, começa a ter uma imagem do signo solar, neste caso Capricórnio. Fantástico. E em relação à política, o que é que nos pode dizer? Eu sei que há uma bomba aí, não é uma bomba, é a questão, foi aproveitado um facto da atualidade, que é bombástico, digamos assim, em termos políticos, e foi catapultada para esta edição, portanto, uma personalidade política, não é? Pronto, não sei, vou deixá-la à vontade para falar, porque há pessoas que não gostam também de falar de questões políticas. Podem, às vezes, os leitores quererem ver mesmo in loco, com portanto, a edição em mãos. Vou deixá-la à vontade para falar, porque é uma questão política, pode às vezes não lhe parecer bem estar a comentar. Não, eu posso comentar, não tem problema nenhum. Antes pelo contrário, porque a astrologia não se manifesta só a nível pessoal. Manifesta-se também os grandes ciclos a nível mundial. E nós estamos num período muito, muito carregado. São Luís Resina explicou-nos isso quando da entrevista. Muito carregado. Aliás, no jornal anterior, eu até tínhamos escolhido vários artigos
que mostravam que Bege. pesado Exato. a história do Banco Novo e do Banco Velho, aquela que de repente toda a gente começar a falar da ISIS, daqueles terroristas, jihadistas, jihadistas e vem nesta sequência, não é? Vem nesta sequência, de maneira que nós não somos de todo alérgicos em fazer umas interpretações, como nós dizemos, mundanas. Atenção que para nós, astrólogos, mundano não é o que se passa na caras. Vem de mundos. Okay. Latim, não é? Exato, claro. Portanto, nós acho que é necessário até ter um olhar mundano para a astrologia, para se perceber onde é que estamos. Sim, para trocar por miúdos. Exatamente. E com exemplos práticos. Com exemplos é práticos. mais fácil a pessoa perceber também, não é? Exatamente. E com a situação da detenção do ex-primeiro-ministro Sócrates, surgiu uma oportunidade. Entre os astrólogos já conheciam a sua hora de nascimento e o Luís Resina prontificou-se, também outro conselheiro astrológico, prontificou-se a escrever um artigo em que analisa astrologicamente o que é que se está a passar na carta do José Sócrates. Portanto, no mapa astral mesmo. No mapa astral do José Sócrates, que nós publicámos, uma vez que as figuras públicas, ao serem figuras públicas, perderam o direito à privacidade, em termos éticos astrológicos. Okay. Portanto, se eu publicasse a sua carta, Daniela, sem autorização, estaria a cometer uma falta ética. Enquanto se publicar a carta de uma figura pública... Pois, exato, claro. Já, não, cima com o impacto que ele teve em termos sociopolíticos portugueses, não é? Exatamente. De maneira que o Luís faz uma análise dos trânsitos relevantes. Como é que ele chegou aqui? E acaba com o que é que salientaria deste eu vou ler a síntese, que eu acho que está fantástica. O azar de José Sócrates, alcunhado por alguns de Pinóquio, não foi a mentira, porque esta está desde sempre implícita no discurso político por este mundo fora. O azar de Sócrates foi não ter percebido que, afinal, ele era mais uma das marionetes que foram acionadas ao belo prazer por quem pode e mexe os cordelinhos da política e da economia, quer a nível nacional, quer a nível mundial. Pois, forças mais elevadas. Forças mais elevadas que, através da astrologia, nós percebemos muito bem. E ele, dentro do seu ego e do seu egocentrismo, não se apercebeu... Até que ponto é que ele era essa marionete também. Exato. Pois, por isso foi a ironia do destino. Por outro lado, nós tentamos também... Tem espaço para o público em geral também, a pergunta ao astrólogo, não é? Pergunta ao astrólogo. É interessante. A pergunta ao astrólogo foi uma rubrica que começou primeiro com a astrologia feita por si ou por qualquer outra pessoa, a maior parte dos nossos clientes. Depois fizemos um ano de astrologia horária, que é a resposta a uma pergunta. Será a boa altura para comprar a casa? Onde é que eu encontro as chaves? Uma coisa, usando técnicas da astrologia dita tradicional, que não é psicológica, tem regras precisíssimas. E agora estamos a fazer um ano de perguntas de mães sobre os seus filhos, que têm outras regras, para a gente não se meter na vida das crianças e tal demais, mas portanto este ano, porque e esta era uma delas. Muito bem, e é uma rúbrica que tem contado com muita adesão por parte do público em geral, não é? Perguntar ao astrólogo, portanto... Porque veem como é que o astrólogo funciona. Exato. Como é que... por acaso, esta última foi escrita por mim, mas onde eu escrevo o que é que eu faço antes, que observações é que eu faço antes da consulta, o que é que eu digo durante a consulta e o que é que se passa depois da consulta. Mas é interessante para desmistificar. Exatamente. O que é uma eu não consulta. Olhei para a carta e não tive uma inspiração, trabalhei nela. Mas é aí que entra o tal pressuposto que Isabel Guimarães falou acerca de aceitar toda a astrologia que tenha fundamento científico, esteja bem alicerçada metodológica e cientificamente. Eu acho que o seu discurso vai muito ao encontro da linha que ela... Exatamente, nós vimos as mesmas coisas, mesmo que os assuntos
sejam um bocadinho menos, digamos, estruturados. Por exemplo, temos aqui um artigo sobre hipnoterapia, astrologia e hipnoterapia. Ok, as relações entre as duas. Astrologia, porque temos um dos nossos membros pratica bem as duas áreas. Portanto, são mutuamente exclusivas ou são compatíveis? E ela explica como é que uma vai ajudar a fazer a outra, a compatibilidade. E, portanto, é uma área, digamos, um bocadinho mais... não tão estruturada. É uma sinergia. É uma sinergia. Pronto, não é propriamente Mas a gente procura que o jornal também tenha uma função... educativa. Não só educativa, mas como entretenha. Quem se diverte, a pessoa se diverte a ler. Mas eu acho que esse conceito é muito interessante, porque quem pegar num jornal vai se aperceber deste misto de entretenimento com informação em astrologia. E eu acho que a verdadeira astrologia deve passar por uma publicação destas, porque para sensibilizar as pessoas que não percebem nada da astrologia e para aprofundar o conhecimento de quem já está na astrologia, eu acho que é uma publicação que de facto tem dado cartas nessa disseminação. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós ficamos muito satisfeitas com e o feedback tem sido? Não, o feedback tem sido ótimo em termos de, primeiro, do número de downloads, que era a primeira versão. Depois era o número de cliques para ler em flip. E agora pode ser encomendada. Fala-nos um pouco dessa novidade, que é uma novidade que temos em última hora, portanto está a ser impressa a edição para quem quiser... A pedido. Portanto, há uma empresa chamada Eu Edito, tudo junto. É do Norte, não é? É do Norte. Que recebe a encomenda e expede o número solicitado. E conseguimos o preço da aspas a 5,5€ ou 6,5€, consoante o número para um jornal deste nível. Não é muito. Consoante o número de páginas. Se forem mais magrinhos, isto tem 114 ou 117, a última edição? 114, 117? Sim, já tem por aí, não é? Eu vi online que parece-me que são 117. Mas... Exatamente. Este, por acaso, tem um bocadinho menos. Parece-me que o outro é que tem 117. Sim. Mas, de qualquer maneira, isto são 6,5€. Umas mais magrinhas, que foram as do início, são 5,5€ e podem ser encomendadas. As anteriores, quaisquer. E isto está a ter imenso sucesso, imensa divulgação, porque há pessoas que ainda não se habituaram a ler online, que gostam de tocar. Não, e também 114 ou 117 páginas, ou bem que a pessoa está mesmo ali sedenta de conhecimento, eu não querendo falar do meu caso pessoal, mas e tirando um bocado a minha perspectiva leonina, eu estive de facto 1h30 a dissecar. Gostei muito. Gostei muito. E isto foi em mãos é melhor, não é? Em mãos é melhor. Claro. E isto para nós foi um enorme avanço. Foi graças também a um contacto com uma outra astróloga, que é a Maria Flávia Monsaraz, daqui de Quiron, que disse à Isabel em conversa: já falaste com a Eu Edito? E Isabel disse: não, mas é aí ao pé de ti. Eu edito. Eu edito. Passamos o pleonasmo, mas de facto veio a calhar o pleonasmo. E foi assim que nós soubemos. Eu edito, a Isabel entrou em contacto e agora temos isto. Temos no próximo simpósio. No simpósio. Que é em março, não é? Que é em março. Vamos ter a edição de março à venda para então ter uma disseminação melhor. Maior para as pessoas. Portanto, é um simpósio de 2 dias, não é? É um simpósio. A abertura é na Sociedade de Geografia, é só uma cerimónia de abertura. Sim. E depois são 2 dias de palestras, 40 palestras, em 4 salas, em simultâneo, grandes astrólogos portugueses que aceitaram os convites. Lusófonos, não é? Lusófonos e brasileiros. Exato. Então, temos todo um programa que está no Facebook, que está por todo lado. E também esse protocolo com a Sociedade Portuguesa de Geografia também foi importante também para democratizar um bocado o conhecimento que as pessoas tinham acerca da astrologia e para permitir a quebra do preconceito, que pudesse às vezes, não estou a dizer das pessoas menos informadas, não é? Eu percebo o que me está a dizer, mas na nossa reunião com a Sociedade Portuguesa de Geografia foi muito... Eu tenho a dizer que, apesar da gestão ser muito conservadora, estão muito abertos, porque a geografia tem a ver com o mundo.
tem a ver com os astros e apesar de tudo, Exato. nós tivemos matemáticos e astrónomos e navegadores Também fantásticos. astrólogos, também. Astrólogos, como o Pedro Nunes. E de facto Foi a reconhecido. Sociedade Portuguesa de Astrologia representa esse tipo de astrologia que se quer mais conhecedora e menos e mais afastada das previsões da bola de cristal, dos médios, portanto, e eles perceberam isso e disponibilizaram-nos a sala. A pagamento, claro. Claro. Luísa, queria te perguntar uma coisa. Uma grande amiga perguntou-me, ela é geminiana, e perguntou-me, olha, tu não podes perguntar à senhora Luísa Azancote, porque ela nunca a viu, não? Sim. À senhora Luísa Azancote, o que é que os astros preveem para Gêmeos em 2015, pá, que isto que é para ver se a gente sai deste marasmo e tal. Eu disse, olha, o que um grande professor me explicou, o professor Luís Resina, quando eu estive lá, é que essa questão das previsões, que nem foi criada pelos astrólogos, foi criada num jornal por jornalistas franceses, já há muitos anos atrás, para vender jornais. Portanto, não se fala, a verdadeira astrologia não existe para fazer previsões, o que é que vai acontecer, existe para analisar coisas bem mais estruturadas e profundas. E ela, ok amiga, tudo bem. Pronto, e ela, mas é engraçado que as pessoas têm essa ideia. E eu também tinha, atenção, eu tinha até ter entrevistado, não é, a Luísa, a Isabel e o professor Luís Resina também. Mas hoje... Portanto, é errónea essa ideia. É errónea, é errónea. Agora, sim, há certas coisas que a gente pode sempre dizer. Sim. Okay. Agora, não são de maneira nenhuma previsões. É o conceito. O conceito previsão não é o adequado. É o quê? Uma possibilidade, talvez. Vamos lá ver. Há planetas lentos, sim, que demoram muito tempo num signo, a percorrer um signo. Neste momento, Urano, que é o planeta que rege Aquário e que é o planeta das mudanças, está num signo, Carneiro, que se dá muito bem com o signo de Gêmeos. Portanto, em qualquer altura, que a gente não sabe quando, porque eu não sei quando é que a sua amiga nasceu, Urano vai bater no Sol dela num ângulo de 60 graus, isto não tem problema nenhum em saber que é 60 graus, e que lhe vai dar umas oportunidades de mudança. Agora, como é que isso vai? Depende do resto, não é? De tudo o resto, claro, quer dizer, do mapa inteiro. Do mapa inteiro, como é que essa mudança se vai operar na vida dela? Se é primeiro uma ideia dela que procura a mudança ou a mudança que lhe cai em cima? Quer dizer, pois, são coisas muito pormenorizadas. São coisas muito pormenorizadas, claro, não há hipótese. Neste momento, Júpiter está num signo no céu. Está, está certo, não é? Obrigada. Júpiter está num leão. Mas isso é bom ou mau? Está a expandir o quê? Está a expandir criatividade, está a expandir imensas coisas leoninas, que também está num bom ângulo com os Gêmeos. Portanto, mas depois Júpiter vai-se embora, vai para a Virgem. E, portanto, nessa altura beneficiará as pessoas desse signo. Claro, sim. De maneira que em geral, podemos fazer umas afirmações de caráter muito geral. Agora, previsões nem pensar. Pois, portanto é só mesmo um sensacionalismo, é para vender. Agora, certas coisas de ciclos astrológicos não mudam. Isso é outra coisa, não é? Como o nosso retorno de Saturno. Pronto, e ainda bem. Fantástico, porque era mesmo agora. Nós ia abordar mais dois temas, entre eles esse. Então, diga. Afinal de contas, o que é Saturno e o que é isto do retorno? Porque eu sei que são momentos marcantes de transformação, não é? Na vida das pessoas. O que é que se passa nesse Saturno é um planeta que demora 29 anos a dar uma volta à volta do Sol. Ok. 29 anos, depois volta ao seu ponto natal. Saturno é um deus, tem o nome de um deus romano. O deus grego era Cronos. Cronos com o nome de tempo, o deus do tempo, a passagem do tempo. E a sensação que nós temos, astrólogos, empírica, depois destes milénios em que andamos a estudar Saturno, é que esta primeira volta de Saturno era como se fosse a infância astrológica. Percorremos todo um zodíaco e experimentámos tudo. E agora pronto, agora é a valer. Exato. Agora já fez a experiência, acabou. Agora é a valer. E nos próximos 28 anos, a valer. E as pessoas sentem um certo peso, começam a sentir que têm que dar contas a si própria do que é que fizeram até ali e o que é que vão fazer. Portanto, isto coincide muitas vezes, esta época dos 29 anos, do tal retorno de Saturno, épocas de grandes decisões. Dependendo do signo,
das pessoas, do sítio em que estão na vida, grandes decisões em termos relacionais, em termos de ter filhos ou não ter filhos, em termos, ainda ontem tive uma cliente que sentiu a necessidade, tinha estudado, mas nunca tinha feito, tinha chegado quase ao topo da profissão dela, mas sem nunca ter um diploma. E quando teve o retorno de Saturno, sentiu a necessidade do estatuto, do diploma alto. Eu agora vou voltar para a universidade e quero o diploma. Okay. Foi assim que se manifestou. Sim, 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 sim. Há pessoas que dizem, não, eu agora quero ter uma família. Quero assentar e ter uma família. Já chega de bares, já chega de saídas à noite. Manifesta-se de muitas maneiras. Diferentes formas. Pronto. Exato. E a minha, pessoalmente, manifestou-se de uma maneira horrível. Eu tinha casado muito cedo e manifestou-se logo a dizer, não, isto não é o que eu quero, eu estou a ir num caminho de perdição, vou-me divorciar. O que representa também uma grande decisão. Sim. Outras são mais calmas, dependendo do signo em que a pessoa tem o Saturno natal. A localização na carta É que vai determinar. e que vai determinar se é sentido com mais intensidade, se é sentido com mais afirmação, com mais segurança, ou como em alguns casos, disparate completo. Claro, tudo depende do mapa e das casas. Exatamente, exatamente. Neste momento, quem está com o retorno de Saturno, neste momento, como o Ricardo Louro, que escreveu o artigo aqui na revista do retorno de Saturno, ele tem Saturno em Escorpião. Tudo o que se passa em Escorpião é sentido com mais intensidade, de maneira que ele está a sentir isto com muita intensidade. Graças a Deus tem um bom escape, que é a poesia, e tem escrito muito e muito bem. Ótimo. Ainda bem que, pronto, que as pessoas conseguem, de facto, Canalizar canalizar certas energias. Exato. O retorno de Saturno. Ao segundo. 29 anos depois, Exato. por volta dos 58 Quem anos, sobreviver, não? tem o segundo retorno de Saturno e que há sempre a necessidade de fazer contas. Ok, o que é que eu fiz na minha vida? Então às vezes aparece aqui eles dizem, eu trabalhei toda a vida nisto, isto foi sempre horrível, agora vou fazer outra coisa. Ou uma parte mais calma, em que diz, eu aprendi isto tudo e agora vou pôr ao dispor dos outros aquilo que aprendi. Claro, são essas duas opções. Exatamente, são as duas opções. Mas em termos de impacto emocional, daquela coisa de acarretar algum sofrimento, é mais o primeiro ou é mais o segundo? Depende de como é que a pessoa viveu a segunda parte da sua vida. Se a viveu bem, quase não se sente. Se a viveu mal e tem coisas que não fez, e portanto quando vai fazer a conta, eu digo sempre que Saturno é um bocadinho um contabilista. A gente vai pondo os números e depois há uma altura que tem que fazer um traço e fazer a conta. E Saturno é essa conta. É prática acima de tudo, não é? Prática, que está associada a Capricórnio, não é? Exatamente. Com a prática e agora temos, isto é o resultado. Estou satisfeita com o resultado ou não estou satisfeita com o resultado? A grande valor da astrologia é a gente poder dizer aos clientes e a nós próprios, olha que está aí a bater o retorno de Saturno, como é que pensa viver esse retorno? Portanto, é o aconselhamento. O aconselhamento. É a consulta. Por antecipação. Exatamente. Ainda há coisas que quer fazer, como é, que coisas é que está a pensar fazer, como é que está a pensar depois contar aos outros a sua sabedoria, enfim, essas coisas todas, e preparar-se para uma época mais matura. Quem tiver uma grande longevidade ainda tem o terceiro retorno, não é? Quer dizer, aos 80 e tal, não é? Ainda pode fazer muita coisa. Luísa, e em relação, disse-me bem que essa tomada de consciência, não é? Pode acontecer na consulta. E eu queria lhe perguntar, portanto, vocês nesta edição do jornal têm um tema também que relaciona a astrologia, consciência e cura. E eu achei fantástico este tema porque de facto mostra bem que a astrologia não é só, pronto, não é só dizer umas coisas e já está. Não, a astrologia a partir da consulta pode de facto fazer a diferença a partir da tomada de consciência e levando até à cura. Que consciência é esta e que cura é esta? O que é que nos pode dizer sobre isso? Isso é um assunto muito difícil de explicar, mas todos nós temos no nosso tema. Portanto, vamos fazer aqui uma metáfora, uma imagem. Vai construir uma casa.
tem os planos da casa. Está tudo muito bem, mas vê que aqui assim há um ângulo que não vai funcionar de todo. Esta porta vai se abrir e vai bater naquele armário. Sim. E vai ter que resolver esse problema. Pois. Pronto, aquilo não pode ficar assim. Claro. Em termos da nossa psique, nós temos esses problemas, essas resoluções, essas dificuldades em resolver. Posso lhe dar um exemplo, para ser mais simples. A Lua quer inclusão, quer aceitação, quer que goste de mim, né? Quer ser aceite. Exato. Marte representa autonomia, independência. Portanto, se a Lua e Marte estão numa posição tal e qual como a porta que bate no armário, alguma coisa vai ter que ser resolvida. Um antagonismo. Vai ter que ser resolvida e enquanto não é resolvida, normalmente é uma mágoa para a pessoa. Conflitos, ou com o seu companheiro, ou com as outras pessoas, ou com, enfim, consigo própria, mas há ali um conflito que tem que ser resolvido. A função do astrólogo é conseguir que o cliente lhe fale desse conflito como ele o vê, como ele o sente, e dar, pela explicação das energias dos dois planetas, como é que elas podem ser conciliadas. Sim. Porque não há nada que não possa ser conciliado, desde que a pessoa perceba. Tomada de consciência, não é? Da mesma maneira que, com esta história do armário e da porta, se mexer a porta um metro para o outro lado, se calhar pode ter a porta e o armário e não há conflito. Claro. Agora, é tudo muito mais complicado dentro da nossa psique. Exato. E então o astrólogo funciona um pouco como conselheiro nessa área. Nessa área. Tome consciência disto, porque é que os seus problemas se repetem. Padrão. Que normalmente vem de um problema desses, a pessoa toma consciência e depois, se vir que é muito difícil, tem que ir para a terapia mesmo, não é? Se vir que chega a ter essa nova perspectiva sobre o seu problema psicológico, vai trabalhar, não é? Claro. Vai trabalhar. Sim, não, mas parece-me bem, de facto surgiu este interesse em perguntar porque vi que um número tem de facto um artigo sobre astrologia, cura e consciência. E no fundo, pronto, relaciona estes conceitos que são fundamentais ao nível também da terapia, não é? Exatamente. E ele fala aí, a palavra cura em português... sim, ele fala do conceito em inglês, heal, que é uma palavra que é heal, que vai o tornar outra vez inteiro. Total, é tornar não só inteiro, como limpo, saudável. Isto passa sempre um processo de transformação. Nós aqui somos agentes, somos a enzima, depois a pessoa é que faz o seu próprio processo. A pessoa tem que fazer sozinha. Mas começa pela aceitação de que todos nós temos partes que precisam de ser trabalhadas, curadas, healed. Não há ninguém sem sofrimento. É o processo de cada um. É o processo de cada um. O Alexandre Gonçalves, que escreveu este artigo, de acordo com o seu mapa, o seu processo de cura passa por ser fotógrafo. De maneira que se refugia na natureza para entrar no próprio e poder fotografar as plantas do seu Algarve, que nós pusemos no artigo. Sim. Portanto, o seu processo de cura passa pela casa 12, que é sempre uma casa de isolamento, e portanto ele isola-se na natureza para poder então fazer esse tratamento. E ele considera que isso para ele é um tratamento. Claro, mas se é válido para ele é o mais importante, não é? Claro. Porque ele está a fazer o seu percurso. Claro, é como a ginástica. Há pessoas que não conseguem fazer yoga e querem fazer boxe. Quem é que decide? Quem é que decide? Exato. Qual é o melhor exercício, não é? Claro, sem dúvida. Pronto. O processo de cura é mais ou menos a mesma coisa. Há pessoas que gostam de correr, há pessoas que não gostam de correr. Pois, depende das pessoas. Depende não é? das pessoas. Depende das pessoas, mas o objetivo, muitas vezes, não é? No que diz respeito a este autotratamento, passa muito por uma válvula de escape que ajuda a canalizar, não é? Da melhor forma a energia. Exatamente. Nós propomos... Quando há consciência. Quando nós propomos algumas válvulas de escape.
possível, a partir da leitura do mapa astral, é possível ver esses potenciais, não é? É no meio do céu ou é cá mais para baixo? Que É mais ou menos tudo. A gente não pode fazer o potencial, é difícil porque está disperso. Está disperso. Temos que fazer uma análise da carta. O meio do céu representa o impacto que nós vamos ter no mundo. Okay. Que é que as pessoas não dizem minha carreira. Mas às vezes a carreira... Vou dar um exemplo. Isso é tudo com exemplos. Claro, assim as pessoas percebem melhor até. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que toda a vida trabalhou, não sei, na Câmara Municipal de Lisboa e que tinha uma enorme coleção de selos, notável, Sim. onde ele dedicava grande parte do seu esforço, era conhecido no mundo da filatelia. O que é a carreira? É o emprego na Câmara Municipal ou a filatelia? Pois, de facto. Quer dizer, pois. dá a perceber? Sim. Portanto, há uma coisa que a gente faz para ganhar dinheiro que é outra coisa. E há outra que é a vocação. Que é a vocação. E às vezes o impacto que nós temos no mundo não está associado àquilo que nós fazemos para ganhar dinheiro. E quem não consegue gerir isso? Quem não consegue fazer uma coisa para a qual não está destinada? Como é que consegue... Isso agora é... Quem não consegue fazer uma coisa para a qual está destinada... Para a qual não está. Pronto, no caso do senhor da Câmara de Lisboa, portanto, ele sempre trabalhou, supostamente, na Câmara... Isto é um exemplo tinha... fictício. Não faz mal. Não, mas é fictício, mas dá. Mas, por outro lado, ele nunca conseguiu arranjar nos selos de maneira que lhe pagassem as contas. Pronto, okay. Mas, por outro lado, Exato. Foi um colecionador, também tudo fictício, hipotético. Claro, não faz um colecionador fantástico e deixou marca no mundo da filatelia. Pronto, isto é um exemplo. É um exemplo, pronto. É um exemplo, mas provavelmente, se for político, já não é. A política, as suas decisões deixam marca no mundo. Exatamente. Já não temos aqui aí escolha absolutamente nenhuma. É incontornável. Pronto, exato. Mas a gente tem que ver a carta no seu todo. Claro, porque a pessoa pode ter mais persistência, menos persistência, mais capacidade de atuar sozinho, menos capacidade de atuar sozinho, mais capacidade de liderança ou menos. Nada disto é bom ou mau. A pessoa é o que é. Claro. São os aspectos que a pessoa traz. Aqueles aspectos que a pessoa traz. A sua carta é que é mais fácil aceder. É isso que nós ajudamos. A descobrir aquilo. Sim. A confirmar o que as pessoas já sabem que são. E às vezes a descobrir o que as pessoas não sabem que são. Pronto. Porque há sempre o inconsciente, não é? Há sempre o inconsciente que a Sim, pessoa tem. sim. Que é o E às vezes, não, há mais coisas para Há mais coisas inconscientes. E, sobretudo, há às vezes pressões culturais muito fortes. Familiares, culturais, muito fortes. As pessoas nunca pensaram naquele caminho. Pois, porque foram socializadas num caminho... Eu tenho uma colega na América, uma médium fantástica, que na religião dela, na família dela, ser médium era uma coisa equivalente a demónio, de maneira que ela recusou sempre todas as mensagens e todas as canalizações que ela sabia que era capaz e escolheu o curso mais concreto que ela encontrou. Ela ficou geóloga. Para estar a mexer na matéria enterrada nas pedras. Pois, é o mais concreto. Pois. Pronto. E depois, aí chegou a uma certa idade, foi mais ou menos aos 40 e tal, que é uma idade também de viragem, e aos 40 e tal, ele acabou por não conseguir negar mais. E então começou a sua formação de médico. Pronto, já era e depois foi. Exatamente. Mas negou-a até dessa idade, completamente. Não queria saber. Sou geóloga, dê-me uma pedra. Exato. E depois há outros exemplos de famílias e de meios. A pessoa pode ser extraordinariamente aquariana, progressista, mas nasceu numa aldeia onde isso é, onde tem alguma dificuldade em sair e pode esse lado progressista ser obliterado e a pessoa ficar muito infeliz. Depende depois da vida que a pessoa Pronto, tem. é preciso circunstâncias também que ajudem ou não. Exato. Luísa, queria-te perguntar uma coisa agora para finalizarmos e para finalizarmos bem. Queria-te perguntar sobre esta nova proposta editorial que teve, se não me engano, ainda hoje. Portanto, acho que é da Bertrand, a Círculo de Leitores, neste caso a chancela Temas e Debates, certo? Certo. O que é que aconteceu? Porquê
Porque portanto, essa proposta, como é que aconteceu essa proposta editorial? Sei que tiveram acesso aos seus escritos dentro da área da astrologia, portanto felicitamo-la, porque de facto é interessante quando é reconhecido o nosso trabalho. Pronto, não é? Pois foi hoje, que eu tive essa proposta. Sim. Um amigo tinha um blog, Sim. não astrológico, começou-se a interessar pelas coisas que eu dizia e fez-me a proposta de começar a escrever para o blog. Eu só tinha escrito um artigo para a revista inglesa, uma vez na vida, e com muita hesitação olhei para os meus trânsitos e achei que era uma altura ideal para começar a escrever. E assim fiz. Os primeiros, quando leio os primeiros, vejo que não estão especialmente bem escritos. 90 e tal depois... Pois. Já tem uma aceitação diferente. Depois fiz um website, pus alguns no meu website, a Associação Portuguesa de Astrologia começou a divulgar no Facebook, vi que havia uma aceitação às coisas que eu escrevia e depois pensei em estruturar um livro que se chama Diário de uma Astróloga e são, partem de uma reflexão pessoal e depois sobre vários aspectos de cada signo. Fiz um projeto de livro e apresentei à editora. Submeteu e foi aprovado. E fui aprovado. Pronto. Parabéns. Através de pessoas que eu conhecia. Claro. Tive hoje uma reunião com a editora que gostou do meu projeto de livro e espero que seja útil. Que seja útil. E de certeza que será. E estou muito honrada por ser considerada numa secção, você disse a palavra melhor, qual é que a editora tem várias... por uma chancela. Por uma chancela. A chancela da Bertrand. Por uma chancela da Bertrand e por uma chancela que publica ensaios. Exato. Que é o Temas e Debates. Super prestigiante. Ensaios de filosofia, psicologia e também da astrologia. E agora vai publicar a astrologia. E uma astrologia. Exatamente. Portanto, estou felicíssima de ter encontrado essa aceitação. Essa aceitação. Que muito vai abonar a favor vai tornar a astrologia ainda mais credível, mais democrática e mais aceite. Exatamente. Uma das coisas que ela gostou, que a editora dessa chancela gostou, foi o facto de eu fazer ligações do signo a várias áreas plásticas, literárias, música. Pois é, a componente artística. A componente artística ligadas ao signo. Quando a pessoa ouve um determinado tipo de música, agora um exemplo muito simples. Carneiro é imediato, é ligado com Marte, com agressão. Impetuoso, não é? Impetuoso. Os signos de água são muito mais subtis. Qualquer dos signos de água são mais subtis. Se eu lhe disser 2 instrumentos, você vai-me dizer a quem é que eles pertencem. Sim. Acha que entre o tambor e o violino, qual é que é fogo e qual é que é água? A água deve ser o violino. Exatamente. E portanto, se a gente levar, porque é mais subtil, é mais suave, enquanto que o tambor... Isso é comigo, é com fogo. É fogo, não é verdade? Portanto, levando isto a um extremo, pode-se analisar outro tipo de música, só ouvimos, está a ouvir o signo. Exato. Olhe para o quadro, está a olhar o signo. Portanto, o cruzamento entre a astrologia e a música. E a música, e a arte, e o mundo em geral. Claro, mas partiu, portanto, já é uma ideia que partiu de si há muito tempo. Então. É o que eu escrevo nos blogs. Uma parte dos meus blogs são sobre eventos pontuais. O céu está assim hoje e vou comentar como é que está. Pronto. Isso não entra para o livro. Para o livro entram todas as reflexões que têm a ver com... Eu percebo porque é que se interessaram, claro. Porque se interessaram, pronto. Por exemplo, uma coisa que os pais se queixam muito é quando as crianças começam a ter, à volta dos 2 anos, começam a dizer não, que até aí não diziam, começam-se a apertar pessimamente, a cometer birras. E às vezes é sítios públicos a fugir. Isto tem uma tradução astrológica. É o retorno, não de Saturno, mas de Marte. É a primeira vez que Marte toca no Marte. É a primeira vez que na cabeça das criancinhas pensam, eu se calhar sou autónoma. Então toca aí. Começam a fazer coisas autónomas. Sim, sim, sim. E os pais não estão habituados e acham aquilo horrível. Dizem que não, e as pessoas fazem umas birras horrorosas. Sim, sim.
E, portanto, isso que na literatura pedagógica é chamada os terríveis dois anos, é de facto um ciclo astrológico. Mas é interessante ouvir a abordagem da astrologia, não é? Pois, é interessante. E é o que eu tento fazer, é trazer a astrologia Sim. através da mitologia, da arte, disto tudo, para as coisas do dia a dia. Para melhorar, esperemos, a maneira como nós vivemos, Pois, exato. Vivemos e também vemos o papel da astrologia na assimilação de conhecimento, na nossa vida. Exato. Porque isto pode ser um bocadinho ofensivo para as pessoas que são muito religiosas, mas quando nós rezamos o Padre Nosso, dizemos assim na terra como nos céus. Uhum. Exatamente. As above, so below. Quer dizer, há umas manifestações Portanto, coisas que não se dos compreendem. astros na terra. Pronto. Exatamente. Luísa, não sei se quer deixar mais algum apontamento em relação à astrologia, em relação ao Jornal 4 Estações, em relação a este novo trabalho que vai continuar a desenvolver e agora até com a chancela Temas e Debates, um sentimento, uma sensação, uma reflexão que queira deixar para fecharmos o nosso programa? Está a perguntar a uma geminiana se eu quero dizer mais qualquer coisa. É uma conversa. Então não diga uma, diga 5 logo. 5 que é para a transformação. Eu acho que a astrologia, o entendimento da astrologia melhora a vida das pessoas. Não é uma coisa que assuste, melhora a vida das pessoas, dá mais escolhas. E por isso eu convido os seus ouvintes, a sua audiência, assinantes irem ao site da Associação Portuguesa de Astrologia, a escrever Associação Portuguesa de Astrologia, irem ao Facebook da Associação Portuguesa de Astrologia, onde, além de poderem ter acesso ao jornal, têm acesso a uma série de astrólogos espalhados pelo país, que nós consideramos ser top, e entrar neste mundo que é absolutamente fascinante, que tem grandes hipóteses de lhes melhorar a vida. Muito bem, e acho que fechou otimamente, Luísa. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada. Bem, diga mão fria, mas pronto. Olha, obrigada por tudo. Os nossos parabéns por este novo avanço em relação a temas e debates e por disseminar mais o seu trabalho. Ligando agora, pelo que percebi, também a astrologia, a arte, estética, enfim, muito interessante. E desejamos muitas felicidades para este 2015. Muito obrigada. Muito obrigada.